Olá, eu sou a Letícia Rocha e começa agora mais um episódio do LecoCast. E dessa vez, em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao Lecotec, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossos colegas e graduandos em jornalismo pela Unesp, Henrique Afonso e Estela Gomes, conversaram com Hugo Morales, diretor médico-científico da Robolaura. Para começar, a gente queria que você desse um panorama do que é a empresa e qual é o segmento em que ela atua. A empresa é uma empresa de tecnologia em saúde, em inglês Health Tech, né? Que é muito mais chique sempre as coisas em inglês. Mas é uma startup em tecnologia em saúde que tem um foco muito grande em levar eficiência assistencial. O que é isso? Eu consigo entregar um melhor cuidado para as pessoas. A gente sabe que grande parte do que a gente conhece, de conhecimento médico, científico, a gente não consegue traduzir isso no conhecimento prático de uma forma democrática, assim. Eu não consigo traduzir aquele tratamento ideal para uma pessoa no dia a dia. Essa pessoa não consegue receber esse cuidado. E ela não consegue receber esse cuidado por alguns motivos. É justamente esse o motivo pelo qual a gente, pelo modo como a gente entrega a saúde. Não sei se vocês tiveram oportunidade, assim, todo mundo aqui, né, acho que já teve contato com saúde ou vai ter um contato com saúde no decorrer da vida. Mas vocês provavelmente já tiveram contato com sistemas de saúde, seja clínica, seja hospital. E quando você vai nesses lugares, você percebe que são sistemas extremamente complexos, no sentido conceitual da palavra, né? Você tem vários processos acontecendo ao mesmo tempo, você tem muita confusão, você tem muita dificuldade de comunicação, você tem processos paralelos, e você tem nesse momento complexo, esse sistema complexo, você tem uma dificuldade de entregar esse melhor cuidado que eu comentei. Então, voltando à pergunta, e tentando não ser tão complexo também na resposta, a gente tem uma empresa de tecnologia em saúde, com foco em tecnologia em saúde, já é um diferencial, né? Então, se a gente pegar outras empresas colocadas como health tech, são muito assistenciais, atendem, né? Você tem um serviço médico potencializado por uma tecnologia, mas tem sempre o serviço. A gente não, a gente olha para a tecnologia. E a gente busca trazer essa tecnologia para melhorar a eficiência dos sistemas de saúde. E como que a gente faz isso? Através de integração com os dados, né? A gente integra, captura dados, organiza os dados e através de modelos preditivos, modelos de machine learning, a gente mostra qual que é o paciente que está saindo da curva. Então, dentro do hospital, qual que é aquele paciente que está indo em deterioração clínica, em piora clínica, que o médico não enxergou, ou fora do hospital, qual que é o paciente que tem, por exemplo, um COVID ou tem uma doença aguda, que a gente classifica esse paciente e define se ele precisa ficar em casa ou ele tem que ir para o pronto-socorro, por exemplo, para receber um tratamento, né? Você comentou sobre a parte tecnológica da empresa. Eu queria saber, que agora com a chegada do 5G, se vocês têm algum plano para telemedicina, para internet das coisas, que eu acredito que deve ser uma coisa bem atuante na empresa também, né? Sim, isso é bem importante. Então, hoje, essa nossa tangibilização dessa eficiência é através de dois produtos principais. A gente tem um produto que é o Laura Inteligência Clínica, que é um produto que é para dentro do hospital, né? Que ele conecta com o hospital, com o prontuário eletrônico do hospital, e classifica os pacientes e melhora a experiência e conecta então o paciente que precisa de cuidado com o médico e com a equipe assistencial da enfermagem. E fora do hospital a gente tem o Laura Care, que é uma ferramenta de relacionamento com o paciente,
e que também vai guiar o paciente no melhor cuidado. Como eu tinha comentado previamente, faz uma triagem, classifica entre leve, moderado e grave, e aqueles pacientes leves, eles acompanham pela tecnologia, pelo robô, de uma forma efetiva, sem precisar ter uma interação humana. Isso escala muito os sistemas de saúde, né? Nesse contexto, principalmente fora do hospital, que a gente tem essa interação, a gente acessa, a gente chega até o paciente através de estratégias multicanal, que pode ser por aplicativo, mas muito também por causa pelo WhatsApp. E quando a gente fala de WhatsApp, a gente fala de plataforma de telemedicina, que você comentou, né? Com 5G a gente vai ter uma agilidade muito maior e de entrega desse cuidado. Então, aqueles pacientes vai ficar cada vez mais acessível eu conseguir solucionar o problema, seja dor de barriga, dor de cabeça, ou eventualmente acompanhar os pacientes crônicos como hipertensão, diabetes, dentro do conforto de casa ou do próprio trabalho, né? Isso potencializado pelo 5G, né? Que tipos de profissionais que atuam na empresa de vocês? A gente tem, como é tecnologia, a gente tem muita gente na tecnologia, então tem muito desenvolvedor, cerca de 40% da empresa é da parte de desenvolvimento, tecnologia, mas também tem um lado muito forte de questão de produto, de entender quais são as demandas do mercado, entender qual que é a experiência do usuário, qual que é o design, o serviço, o desenho do serviço, né, service design. Então, tem a tecnologia, a questão de produto para entendimento do mercado e de usuário, e a gente tem a parte comercial, obviamente, que vai à frente, ajuda a fazer relacionamentos, parcerias e vendas. Um grande diferencial nosso é que a gente tem um setor que chama Medical and Science. Então, é uma diretoria, eu sou o atual diretor médico e científico, né, da empresa, que nem sei se eu me apresentei, né, eu sou médico infectologista, tá? E eu sou o atual diretor médico-científico, e nessa diretoria tem coisas que são super bacanas e é um super diferencial. Porque eu tenho médicos, eu tenho pesquisadores científicos, eu tenho engenheiros de dados. O que faz esse pessoal todo junto? A gente consegue organizar os dados e fazer essas análises preditivas que a gente conversado previamente. Então, através desse conhecimento médico, conhecimento científico, conhecimento de dados, todos juntos, a gente consegue entregar mais valor para os pacientes e para os clientes. Então, além disso, dentro da parte comercial, na verdade, o comercial até uma correção, a gente chama de revenue, né? Então, é tudo de entrada. E aqui também tem um braço muito importante, que é o que a gente chama de Customer Success, né? Que tem enfermeiras responsáveis pelo sucesso das ferramentas, seja no hospital ou seja nas operadoras de saúde, né? Quais são as fontes de renda de vocês e quando que a empresa de fato começa? E se teve algum motivo específico para o início? Vou separar em duas, então, tá? Acho que vamos falar do final primeiro, que é o começo, né? O começo da empresa, pela última pergunta, e depois eu comento um pouquinho mais sobre como que é essa questão da fonte de renda. A gente começou a empresa em 2016. Em 2016, aqui foi um momento foram 3 pessoas que não tinham, não se conheciam previamente, que acabaram em pouco tempo, em poucos meses, acabaram tendo uma conexão bastante forte. Um dos fundadores, né, o Jaque, ele teve a filha que faleceu de sepse, que é uma infecção grave, mas principalmente por complicações por você não ter reconhecido antecipadamente a sepse. Problemas de eficiência. Eu não fui eficiente na identificação desse paciente com sepse. E desde daquele momento, assim, junto com o Christian, que é o atual CEO, e que ele tem conhecimento em inteligência artificial, mestrado em inteligência artificial, eles desenharam um protótipo de uma solução para tentar identificar esses pacientes em piora clínica dentro do hospital. Nesse mesmo momento, eu estava organizando um simpósio de controle de infecção hospitalar, principalmente para perguntar para os hospitais quais são as perspectivas e o que eles estão fazendo efetivamente, lá em 2016, para combater a sepse. E nesse momento eu conheci o Jaque e o Chris, e eu entendi que aquele protótipo tinha um potencial muito positivo, né? Então, nesse momento a gente desenvolveu um projeto específico. Esse projeto era para tentar reconhecer os pacientes com sepse
E a gente percebeu naquele momento que não era a sepsis, não era um problema único, e sim, como eu estava comentando lá no começo, ele era um problema sistêmico, do modo como a gente entrega a saúde. Então, para resolver o problema de sepsis, a gente tem que dar um passinho para trás e tentar fazer uma solução sistêmica para resolver esse problema sistêmico. É aí que a gente deu um passo para trás, olhou a dinâmica do atendimento e fez a solução completa para paciente em piora clínica dentro do hospital. Essa foi a motivação inicial. Entendendo esse dentro do hospital, isso daí foi 2016 até 2019, a gente foi muito bootstrap, né? O que quer dizer isso? De fazer outros projetos fora da medicina, fora da área de saúde, para tentar angariar dinheiro e colocar dentro desse projeto que a gente estava desenvolvendo. Em 2019, a gente definiu ser uma plataforma SaaS, né? Um Software as a Service, e desde então a gente começou a buscar essas métricas de recorrência, né, que vocês conhecem muito bem, de SaaS, de conexão com softwares e alguns fontes pagadoras. Em 2020, quando a gente começou a estabilizar o modelo de negócio de SaaS, veio a Covid, e a gente decidiu fazer uma nova ferramenta, uma nova solução para ajudar justamente a identificar os pacientes que precisavam efetivamente de cuidados no hospital. Porque a gente sabia lá atrás, em 2020, que o grande desafio seria você ter uma alta demanda do sistema de saúde com uma baixa oferta. Então a gente desenvolveu e pegou um pouco do conhecimento que tinha das outras áreas, né, dos outros projetos que eu comentei para fora da saúde, para colocar dentro desse daqui, e esse daqui foi essa solução a gente chamou de Laura Care, primeiro para um atendimento digital, para casos agudos, inicialmente para COVID, agora para várias outros sintomas, por exemplo, dor de barriga, dor de cabeça, diarreia, própria dengue, né, que agora é um problema bastante importante, e também para acompanhamento do paciente longitudinal. Então, essa seria a história da empresa, e seria desde o nascimento, olhando muito para dentro do hospital, e a gente progressivamente aumentando em toda a jornada do paciente para fora do hospital também. Esses dois produtos, eles têm fontes de rendas diferentes. Dentro do hospital, geralmente o pagador é o hospital, mas também algumas indústrias farmacêuticas enxergam muito valor na solução e oferecem como um diferencial para aquelas contas mais importantes, né? E para fora do Hospital Laura Care, o grande fonte de renda nossa são operadoras de saúde, principalmente Unimedes e também municípios de saúde. Por exemplo, Guarapuava é um município que está com a nossa ferramenta e tem ao redor de 15 mil avaliações por mês, né? Vocês são de Curitiba mesmo, né? Curitiba. No momento, qual o alcance geográfico da empresa? O Brasil, praticamente o Brasil inteiro, seja, não todos os estados, mas tem desde, acredito que o mais norte é o Ceará, posso estar equivocado, e o mais sul é Pelotas, ou Rio Grande do Sul, Porto. Então a gente está basicamente do norte ao sul do país, e a gente também tem uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma parceria super legal, que eles estão possibilitando a entrada em 2 hospitais em Lima, no Peru. Então a gente já tem o Brasil de norte ao sul, e também com uma experiência, um primeiro passo para a internacionalização via Lima, no Peru. Quais são as maiores ameaças e os maiores potenciais do setor onde vocês atuam? Ameaça é uma boa pergunta. Nesse momento, a gente acho que tem várias ameaças, né? Vamos colocar aqui, a gente tem, vamos começar por ser startup. Por ser startup, a gente tem uma ameaça da macroeconomia, né? Então, tem aí, eu não preciso elencar, mas tem toda a questão da guerra da Ucrânia, tem toda a questão de diminuição de investimentos em startups, principalmente em late stage, né? Mas é uma ameaça. A gente está no processo agora de levantamento de fundo, de série A, então passando por uma due diligence do Banco Mundial, o International Finance Corporation, IFC. Então acho que isso é um ponto bem positivo, mas claro que a macroeconomia é uma ameaça, né? Se pegar um pouquinho mais pé no chão da área da saúde, uma ameaça seria o próprio modo de, talvez, como posso dizer assim, eu acho que a imaturidade do mercado de saúde é um ponto importante. Em comparação com os Estados Unidos, a gente está facilmente 5 anos atrás, no quesito de organização de dados, no quesito de
a adesão a tecnologias. Então, a gente tem uma imaturidade, de uma forma geral, tanto de mercado, no sentido de comprar tecnologia, mas também no sentido de adotar tecnologias pelas equipes assistenciais, médicos, enfermeiros, que ainda não estão tão familiarizados com tecnologias. E do ponto de vista também aí, acho que de renda, talvez a ameaça seja o momento da saúde, que agora as operadoras estão... Mas acho que isso também é muito temporário, acho que não é nenhuma ameaça recorrente, né? Acho que da macroeconomia aí, questão da adesão a tecnologias, novas tecnologias, seriam as principais ameaças no setor. Eu acho que seriam as principais essas, assim, mas mudando bastante, sabe? A gente vê que inovação, agora todos os hospitais têm já, todas as operadoras têm um sentido de inovação, eles já estão querendo mudar isso, mas está no processo de maturidade do mercado, né? E você comentou também de alavancas, né? E de Potencialidades. potencialidades. A grande potencialidade do Brasil é que é gigantesco, né? A gente tem, do outro lado da moeda da imaturidade, você tem um campo muito grande para trilhar. Então, acho que a grande potencialidade é o tamanho do Brasil, o tamanho do problema da saúde, o tamanho da ineficiência que a gente tem hoje, que a gente tem muito campo para trilhar e para ajudar a melhorar e levar uma saúde de maior qualidade para mais pessoas, né? Quais são as ODS que vocês atuam? A gente tem ODS específica de saúde, né? Então, você tem o ODS número 3, dentro da parte de saúde, e a gente também tem, especificamente com linhas de cuidado, a gente tem linhas de cuidado para gestante, puérpera e saúde da criança, então a gente consegue levar mais uma qualidade essencial elevada para essas populações específicas também. De qual maneira que vocês comunicam os impactos da empresa na sociedade? Algum canal específico de divulgação? É o principal canal mesmo, a gente tem o canal de mídias sociais, e aqui a Stephanie pode complementar muito mais que essa estratégia de comunicação, e muito com, a gente tem alguns webinários também que faz em conjunto com municípios, a gente já fez, com próprios hospitais, participação de eventos, mas principalmente acho que é mídias sociais e buscar noticiar em meios de comunicação que tenham um alto alcance, né? Tem as palestras também, né? Palestras. Obrigado, Stephanie. Eu queria saber, uma curiosidade, se vocês possuem algum plano de adesão ao 5G quando ele chegar em Curitiba, com essa parte da empresa que você comentou de inteligência artificial e etc. A gente não tem um plano específico para isso, não. A princípio, não. É uma coisa como ele vai facilitar a telecomunicação de forma geral, acho que ele vai ter um benefício direto no nosso produto sem precisar ter um especificamente para isso, mas não, a gente não tem nada estruturado como um plano de adesão ao 5G. Você considera que é reprodutível o modelo de vocês e por quê? O modelo que você comenta, o que é o modelo? O modelo de negócio. Modelo de negócio. Sim, acho que sim. Ele é reprodutível e ele é escalável, né? Eu acho que a gente é um pioneiro. Como comentei, todas as saúdes, todos os sistemas, todas as empresas, elas são serviços potencializados por tecnologia. Então, as outras empresas, elas têm atendimento médico. No final do dia, elas vendem atendimento médico e de enfermeiro potencializado por uma tecnologia. A gente olha para a tecnologia para levar eficiência. A gente quer que as empresas, os hospitais, as operadoras, elas sejam health techs, elas tenham essa capacidade de melhorar esse sistema de saúde através da tecnologia. Então, a gente é pioneiro, a gente teve alguns desafios, a gente teve erros e acertos. Então, o modelo que a gente está hoje é um modelo que já transita aí desde 2016, né, que vem evoluindo de uma forma incremental e que, sim, ele é reprodutível, sim, ele é escalável e, sim, ele pode ser considerado como venture, né? Como foi a participação no programa Accelerate? Foi uma participação bem interessante. A gente participou através de uma capacitação, né, então, inicial, com contatos, networking, e também através de palestras, né. A gente foi selecionado entre as últimas startups, né, as principais startups, entre as 5 startups relacionadas ao ODS, alinhado com a ODS. Então, acho que o principal ponto positivo da Accelerate foi justamente esse ambiente
de network, inovação, que a gente conseguiu compartilhar e claro, com visibilidade, dado esse selo, né? O que é muito importante, né? Quando a gente fala que tem um selo, a gente acessa caminhos de comunicação muito mais fáceis, né? Então, eu consigo falar, isso daqui está alinhado com a ODS. E até alinhado com a ODS tem, da Organização Mundial de Saúde, tem uma iniciativa que é da, não sei se conhece, ITU, que é International Telecommunication, que eles nos convidaram, eu participei de um webinar que foi organizado pelo professor Isaac Cohen, que é um professor de Harvard, e que eu mostrei alguns dos nossos resultados, justamente numa iniciativa que eles têm chamada AI for Good. E isso também foi possível por causa que a gente estava alinhado e estava nessa trilha da ODS. Né? E com isso, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço ao Hugo Morales pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Basta continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação. Siga o Lecotec nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por @oicriativas no Facebook e no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br e também em oicriativas.faac.unesp.br. O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio. Até mais!